aqui para nos conhecer melhor, para a gente ver o que nós podemos ajudar os outros, né? E eu vou começar por uma questão de não só de importância, mas de idade, o Marco Antônio. Você veio do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é uma coisa que está, infelizmente, né, está em todas as matérias e fez o Brasil todo se conectar através do Rio Grande do Sul. O momento não é fácil, é difícil, e eu queria que você, que eu sei que é um amante de águas, né, veleja, e... Não desta que aconteceu. Não, sim, né? mas eu digo, mas foi uma água, né? Você tá foi excesso de água. E o excesso de água, né, fez essa questão. Fala pra gente um pouco, primeiro, de você, e depois eu quero saber um pouquinho sobre como está a situação real no Rio Grande do Sul. Você ainda está atuando lá, está morando lá ainda? Eu tenho empresa no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Desculpa a pergunta, empresa do quê? Produtos plásticos. Trabalho com armazenamento e transporte de... Produtos plásticos para armazenamento e transporte de mercadorias. Uhum. Legal. A minha atuação é no Brasil todo. A nossa empresa já está na internet há muito tempo, né? Por exemplo, nossa empresa, o nosso software de gestão, ele já foi contratado em 2014 para nós poder trabalhar à distância. Que bom. Que legal. Então, quando aconteceu a pandemia, a gente já estava preparado para isso. Então, aquilo foi só um empurrãozinho gostoso, assim, né? E só uma pergunta assim, né? Meio que assumindo um papel de co-host. Não, estamos juntos aqui. Mas qual que é o nome da empresa? Quanto tempo que já está no ramo? Como que está mais a história da sua empresa em si? Da empresa do Marco Antônio. O nome da minha empresa é Plastitalia. Legal. Então, a nossa atuação é nacional, né, em nível nacional, apesar de a gente ter nosso escritório em Caxias do Sul, né? Sim. Nós atendemos clientes do Brasil todo. Legal. Empresas pequenas, médias, grandes, né? De todo nível. Sim. Dando aí uma assessoria e entregando o produto. Perfeito. Parte comercial. Muitos dos nossos produtos nós buscamos em fabricantes. Certo. Aí representamos, ou seja, é a fábrica direto atendendo o cliente. Tá, mas você produz? E alguns itens nós produzimos. Tá. Alguns itens que não são de linha normal, de uso normal, uma empresa que tem necessidade de um produto customizado específico. Personalizado, né? Para ele. Então, que tem uma certa quantidade relativamente possível de se reproduzir, fazer moldes e coisas. Claro. Nós fazemos. Isso lá no Rio Grande do Sul mesmo? Lá no Rio Grande do Sul. Aí nós fazemos isso em algumas plantas no Rio Grande do Sul, ou fazemos em São Paulo, ou fazemos em Minas. Temos parceiros, né? A fábrica de lá teve algum problema? Agora com esse problema? Ou não atingiu? Você foi afetado. Não, tanto a nossa casa, a nossa empresa, tudo intacto. Que bom. Né? Apesar de toda a dificuldade, nós estamos... Caxias do Sul é uma cidade que está no alto, não está naquele vale, onde deu a enchente. Mais atingido, né? Das barragens, tudo lá, né? Isso, mas a região do alto teve muito deslizamento de terra, né? Muita ameaça das barragens. Sim, sim. Então foi assim, um momento muito tenso, né? A chuva intensa, ela gera essa preocupação, que aquilo vai encharcando, vai molhando a terra nas encostas, daqui a pouco desliza. Pode desbarrancar ali de um momento... Aí leva casas, leva a estrada. Sim. Uma coisa delicada, né? Então foi bem, a gente tem muitas pessoas próximas que estiveram nessa situação, né? Certo. Locais, né? Sim. Que ficaram isolados, fora, sem contato, né? Então, é uma situação bem delicada. Mas a nossa empresa e nós não estamos aqui, né? Entendi. E de onde você veio? Fala pra gente, Marco Antônio. De onde você veio para chegar onde você chegou? Quando você começou? Nessa área de plásticos, eu comecei em 82. 82. Então, é uma experiência de bastante tempo. Bem grande, já, né? 82. Mas fui passando, assim, fazendo outras coisas, né? Nesse meio. Isto e outras coisas, Sim. né? Outros empreendimentos, você disse? Então, adquiri, assim, eu tive uma formação técnica de 2º grau em mecânica. Então, foi um curso bem importante. Sim. Que eu fiz lá. Então, ele me deu, assim, uma visibilidade bastante grande de
de como se faz coisas, como as coisas são feitas. Né? Te deu embasamento para melhorar e chegar na empresa que você tem atualmente. Aí, em função do pai trabalhar com o comércio, eu adquiri dele essa parte comercial. Então teve um momento que eu não tinha facilidade para falar, para me expor. Sim. Isso aí foi acontecendo, ele meio que foi me jogando, né? Sim. Eu não tenho muita dificuldade. O assim, famoso aprendendo com a vida, né? Então foi legal isso aí. Sim. Fala um pouquinho de você agora. O que você gosta de fazer? Qual a sua... Seus na hora do hobbies. lazer, para onde você viaja? Na hora do desfrute. Na hora do desfrute. Eu gosto demais de vela, falei aqui, né, antes. Que legal. Estava falando para vocês, de velejar. Tem um barquinho pequenininho, um laser. E faz tempo que você entrou nessa da vela, Marco Antônio? 83. Em 83? Então foi Também. para comemorar a fundação da empresa, você foi para vela. Pra vela. E aí? Então, curto muito isso, né? Gostoso. Como Sim. um hobby, né? Um hobby gostoso. Claro. Diferente, inclusive. E dá contato com a natureza forte. Eu tenho uma pergunta. Legal. Quantos anos você tem assim, só pra eu saber? Minha idade? É. 62. Garoto, não pode perguntar muito isso, garoto. Brincadeira, para homem pode, tá? Mas para mulher, nunca cometa. Mulher é pergunta Mulher de proibida. jeito nenhum, tá? Para homem As pode. 7 perguntas capitais de não perguntar. Agora que você chegou nesse assunto, então beleza. Qual a sua idade? Agora fala pra gente, Lourenço. Olha o link. Eu tenho 12 anos. 12 anos, Lourenço? Caramba, e eu ouvi dizer que você gosta muito de esportes, é isso mesmo? Gosto. E do que você gosta mais? Futebol, assim, é meu principal esporte que eu mais gosto. Mas também gosto de vôlei e tênis. É? E pratica os três? Os três. Os três? E qual você é melhor? Eu sou melhor no vôlei, mas no futebol eu me destaco bastante porque eu sou goleiro, então. Você é goleiro? Caramba, estamos em lados opostos. Que o futebol é o meu maior problema. E sabe o que eu sou? Oi. Centroavante. Nós somos dentro do campo. Sabe que assim, ou se você é bom, você é centroavante. Você vai, a qualidade não vai selecionando. Hoje eu aprendi que não. Antigamente era assim. Nas peladas de rua, quando éramos crianças, né? Era assim. Quem não gostava muito de jogar bola ia pro gol. Era então, assim. exato. Escolhia uns, daí os piores iam pro gol. Hoje é o contrário. Hoje o Tendência a ser goleiro? Porra, goleiro é. Goleiro hoje é assim. Independente. E Você ele pode tem fazer tamanho. quantos gols você quiser. Se o goleiro tomar gol, não vai adiantar de nada. Com certeza. É isso aí. Agora, o que é legal? Você vê, ele tem idade, estrutura. Você pensa em profissionalização ou não? Mais ou menos. É? Uma parte sim, outra parte não. Que legal. Que legal. E você joga em um time, na Eu região? não, jogo no clube, Círculo Militar. Não sei se já No ouviu clube falar. militar? Quem da sua família? Meu pai foi da aeronáutica e meu avô já é descendente lá de trás. Que legal. E você, e essa área te chama atenção? Não. Não? Você é mais do esporte. E além do esporte, eu ouvi dizer também que você gosta de games, né? Gosto. E aí, fala pra gente, que games você gosta, o que você Eu gosto faz? de Fortnite, Minecraft, tipo, jogo bobinho assim, não é jogo tipo de raciocínio não. Tipo, é jogo mais pra recreação, mas não jogo sério campeonato, nada. Jogo mais pra brincar, assim. Agora falando de game, chegamos com o João aqui, ó. Falou em O game, link, chegou no ó, cara aqui, eu sabia, ó, né? Ó o cara do game aqui, viu? ó. O link da conexão de games já veio pra mim, né, rapaz? Tô ligeiro, viu, Mas Emerson? esse é o cara, Você esse é joga o Call cara of do Duty, game. né? O que você faz dentro dos games? Fala pra gente. Cara, eu que nem eu falei pra eles já, né, mas, né, pro pessoal aí todo que tá assistindo o podcast, eu já tenho esse ramo de atuação faz um bom tempo, né? Então, desde a idade dele, a metade da idade dele ali, com 5, 6 anos, eu já peguei meu primeiro videogame ali, né? E comecei, que nem... Minha mentalidade é sempre essa. Ser o melhor ou próximo disso em qualquer área, né? De atuação que eu vier entrar. E no mundo dos games não foi diferente, só que, pô, sempre fui muito, né, viciado ali naquele jogo de ser o melhor, né? O vício do sucesso, o vício da prosperidade ali já veio desde menino. E aí, eu já fui batendo todos os recordes mundiais dos jogos que eu entrava pra jogar. Então, por exemplo, os de celular, o recorde mundial era 10 milhões, eu batia tipo 50 milhões. E aí foi evoluindo, até um ponto que eu cheguei a jogar o PlayStation, né, que todo mundo conhece, o PlayStation, e lá tem um sistema de troféu, de desafios de cada jogo, né, e aí você zera os jogos e pega todos os desafios, e hoje eu ocupo a posição de segundo do Brasil geral, da PlayStation, 19 do mundo,
E com isso eu ganhei uma notoriedade bacana. E na pandemia lançou um jogo chamado Warzone, né? Call of Duty, né? Da franquia famosa Call of Duty. E onde lançou um esquema de jogo, de Battle Royale, para vocês que não sabem, que é o último que sobrevive daquela área, que ela vai diminuindo conforme o tempo, é o vencedor. É que Inclusive nem é o o Fortnite que ele estava citando. Só que mais realista. E aí, só que mais realista, tá? O Fortnite ele é mais animado, um joguinho mais animado. E beleza, aí como que o Call of Duty surgiu na minha vida mais forte, desde menino sempre joguei, né? Mas como os jogos são várias tendências, então eu foquei no Call of Duty na pandemia, inclusive foi lançado na pandemia, o Warzone, né? E aí foi deslanchando e eu fui começando a me profissionalizar, virei pro player, né? Virei profissional do Call of Duty, mas não fazia lives, né? E aí por coincidência da vida, né? Que a gente sabe que Deus promove as coincidências. E isso daqui não é uma coincidência, né? Não. Então, eu encontrei uns meninos que são os melhores, ou era o melhor time de Warzone, do Call of Duty do Brasil, no shopping. Troquei uma ideia com eles, né? Falei da minha história, eles convidaram a gente para participar ali de uma resenha, de um churrasquinho ali. E a gente virou muito amigo, contei minha história, eles viram que eu era muito bom de fato e que meu sonho era fazer as lives e tal. E aí eu parti tipo, de um pequeno encontro a ser convidado para participar do time oficialmente. Que legal, meus parabéns. Poxa vida, obrigado, que obrigado. Você já jogou no PC? Já, jogo no PC atualmente. Joga, achei que PC você é jogava no computador, hein? Ó. Falei. Os dois aqui, a gente tem um problema com os dois, né? Porque eles nasceram digitais. Nós ainda somos da parte analógica, né? A gente está se adaptando ao digital, mas os dois aqui já nasceram. Pô, Esse aqui, então... Mas, Emerson, só um ponto. Eu acho isso muito bonito, sabe? Porque, por exemplo, para ele é bem fluido, para mim é fluido. Às vezes, esse intercâmbio de gerações, para mim, gera uma riqueza de detalhes muito boa. Porque o que eu posso contribuir da minha conexão, de comunicação... É conexão também, né? De comunicação. Para você, nessa nova fase, pô, é uma honra. E a sua experiência de vida, a experiência do Marco Antônio, a experiência até do menino, já é algo muito válido, cara. Muito válido. Eu acho muito interessante isso. Perfeito. Vamos lá. Vamos falar de futuro agora. O que você pensa para o futuro? Você está com 12? Vamos imaginar quando você tiver... Vamos jogar 20 anos para frente. Quase o dobro do que você tem de idade. Com 32, o que você espera? Qual o objetivo? Eu espero ser um Pablo Marçal, tipo. Tá bom? Caramba, pensa grande, hein? Tá excelente, tá excelente, velho. Tá bom. O que é importante na vida? Ó? A experiência de vida me mostra assim, você tem que ter mesmo pessoas para você motivar, para você se inspirar, mas você tem que trazer a sua essência. Sim. Você pode ter tudo que ele tem de bom, mas você tem que estar ali. O Lorenzo tem que estar ali. A sua essência. Então, você tem que ser... Você precisa carregar alguma coisa dele, e não só dele, senão te vira uma cópia, carregar de mais pessoas que você acha interessante, seja da família, avô, pai, amigos, qualquer pessoa que tiver alguma coisa, você fala, poxa, que legal que aquele cara faz. Pega isso para você, traz, aprende tudo, como você tem aquele como exemplo, pega tudo que tiver, e quando chegar lá na frente, você vai ser um Lorenzo, mas muito melhor que o Pablo Marçal. Sabe por quê? Eu aprendi nas artes marciais que a gente tem o nosso mestre, normalmente, certo, que é o suprassumo daquilo que a gente faz. E a gente nunca pode pensar em chegar até ele. A maioria fala, não, o mestre está lá, eu tenho que chegar. Né? Então as pessoas sempre pensam aqui, porque o mestre é o mestre. Você tem que pensar sempre em ser maior que ele. O bom mestre deseja que nós sejamos melhor do que ele, né? Com certeza, exatamente. É aquela famosa frase, o aprendiz superou o mestre, né? E tem que ser. É que você passou o mestre. Tenho certeza então, que o Pablo pensa assim. Também. Com certeza. Com certeza. E seguindo o gancho dele, aproveitando, porque ele é jovem. Sim. Ele vai... Se a ideia dele é essa, imagina o que ele não vai movimentar de jovens, você vai trabalhar no coração de gerações. Então, você precisa entender isso. Como que você consegue ser maior do que o que para você hoje seria o ídolo? Bebendo em várias fontes. Pegando sua experiência. Então, pega tudo que você pode absorver daqui, mas vai em outras. E daí você agrega isso, nunca esquecendo a sua essência, que é isso que vai fazer toda a diferença. É o que você traz. Sim. Quando você pega o que você traz com todo esse conhecimento, mas você vai ser muito maior. Mas muito maior, não tem nem dúvida, com 12 aninhos. Nossa Senhora. E pensa,
Com 12 anos ele está tendo acesso Exatamente. a esse acesso. Né? Exatamente, conhecimento precoce. Então, o que aconteceu conosco na nossa história, de um modo geral, né? Que a gente não chegou com essa idade, a gente foi fazendo um monte de outros caminhos. Sim. O seu não, o seu já pode ser direcionado assim direto, sem muita perda de tempo. Vai acontecer, as perdas de tempo são naturais, né? Claro. E fazem porque elas parte são do experiência. aprendizado. O caminho ele dá essa experiência, né? Então, sim, dá para fazer umas mancadas também. É. Dá Mas pra que legal, conseguiu dá pra entender. tomar uns gols também, não tem problema. É isso aí. Não é faz só, parte. viu, Marco? Não é só de defesa que Não, tem não que vai fazer gol defender também, todo, né? vai tomar. Olha que legal, levando para o seu mundo, né? Pro de goleiro. Muita gente acha que é só sobre nós, né? É sobre nós. O jogo é sobre nós. Mas tem uma equipe por trás, né? O João que trabalha em jogo de equipe, ele sabe disso. Ele sabe disso. O jogo é jogado, né? Ele sabe disso. E o que acontece? É muito interessante, porque o goleiro tá lá atrás, ele toma um gol. Para pensar, quando você toma um gol e tá 1-0 pro time adversário, não depende mais de você agora. Não. Claro que depende de você ainda, para não tomar o segundo, mas depende da sua motivação, para quem tá lá na frente, pro meio de campo, trabalhar essa bola, chegar nos atacantes, os atacantes colocar para dentro e ganhar o jogo. Porque no final, o que importa é ganhar o jogo. Sozinho, consegue ganhar jogo? Claro que consegue, mas é mais difícil. Então, quando você entende qual é a sua importância dentro da equipe, faz toda a diferença. Então, é assim, não importa em que ponto você está, é o coletivo que conta. Às vezes, um dia você não está no seu 100%, você está no seu 70%, 60%, ou está num dia ruim, o dia não está bom, motiva quem está lá na frente para ter um dia excepcional. Que a média disso é que vai fazer o resultado do jogo. Então, isso é muito legal na vida. Então, aprenda tudo que você puder. Erre, mas como é dito até aqui, mas erre rápido e já aprenda com o erro e bola pra frente. E nunca os Não repita, se preocupa e nunca repita o erro. E nunca os bola repita. pra frente. Ele tem uma experiência interessante que ele comentou. Ele é goleiro, gosta, né, dessa posição no futebol, mas ele gosta do vôlei. O vôlei é equipe. E ele é melhor no vôlei? Totalmente. Ainda mais que é um número reduzido, né? Então. E ali o vôlei, ele é punitivo. Tu tá ali dentro, tem que Ei, muitas vezes não fazer, né? Proporcionar que o outro faça. Ser escada pro outro, né? E ainda mais o vôlei, ele é mais punitivo, né? Porque são 5, 6, quantos que joga no vôlei? 8? Então futebol já é 11, então já, né? Então é... E você, Emerson? Fala aí que eu pego não de sei surpresa, você. hein? Eu gosto de pessoas. Eu tô aqui para me desenvolver, para aprender e para ajudar no que eu puder, justamente a pessoa se encontrar, se desenvolver. Eu acho que esse talvez Você seja veio o meu de caminho. onde? Eu vim de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Na Sou praia. pai de 3, pai do Murilo, da Vitória e da Camila. Sou avô de 4, do Kaique, da Sofia, do Murilinho e da Luísa. Mas que idade você tem? Eu tenho 59, vou fazer 60 agora. Olha aí. Sou atleta também de artes marciais, Kung Fu. E futebol é o meu vício. Eu costumo dizer que futebol é a coisa mais importante das menos importantes. E é assim, o futebol é muito importante. E olha como exemplo para você, olha que legal uma vez que aconteceu no jogo. Final do campeonato, a gente ia jogar com um time que não tinha perdido nenhuma. Isso E a gente precisava ganhar. Amador, isso? O que era? Eu jogo na Várzea. Na Várzea, sim. Desamador. Lá em Caraguatatuba. Lá em Caraguá. Legal. Final do campeonato, estado da cidade e tal. A gente precisava ganhar, se empatasse era pra eles. Tá. E a gente precisava ganhar. Uhum. Aí sabe o que eu fiz? Além de falar com todo mundo do vestiário, né? Na hora que a gente saiu do vestiário, que tava chegando no campo, eu peguei o goleirão, abracei ele. Negão, não depende de ninguém. É eu e você. Não deixa entrar nada que eu guardo ganhamos esse campeonato. Rapaz, frase de craque, hein? Aí ele pegou e falou... É forte. Eu falei, você tá comigo? Ele falou, tamo junto. A gente ganhou o resultado do jogo. E aí? 1-0 pra nós. Ah, moço. 1-0 pra nós. Então, o que acontece? É acreditar. Mas não basta você acreditar em você. Você tem que fazer o outro acreditar nele e em você. Equipe é isso. Lógico. E você vai descobrir no passar, no correr da sua vida, você é muito jovem, mas você vai descobrir que você depende de pessoas. E no fundo, qualquer negócio está ligado a pessoas. Então, quando a gente sabe lidar com as pessoas, com os problemas nossos, todos nós temos muitos defeitos, né? Tem muita coisa que a gente precisa melhorar. E das pessoas entender que a vida que ela vem, o meio que ela vem é diferente, então ela vai ter interpretação diferente da sua de muitas coisas. Você tem que ter
inteligência emocional, sabedoria para saber conquistar essa pessoa e relevar muita coisa. Perdoar e se integrar, aquilo que a gente falou, usa o que ele tem de melhor para você, para agregar para você como pessoa. Sim. Vai chegar na frente, o céu é o limite. Ou melhor, nem sei se o céu é o limite, eu acho que nem limite tem, nem o céu. Não existe. Você chega onde você quiser. Né? A gente está num ambiente propício para isso, que fala muito. Você falou também em final de campeonato, né? Vou falar uma história engraçada. Ótimo! Era uma final de campeonato. A bola sobrou pra mim, né? Eu falei, o goleiro tá fora do gol, meti logo o dedo na bola. Foi o gol. O dedo? Aí, meti logo o dedo não importa. Não importa como o resultado você... Quer dizer, claro que importa como a gente alcança o resultado, né? Que é até perigoso falar não importa. Claro que importa. A gente precisa ter princípio, precisa ter regra, precisa ser justo, precisa ser honesto. Eu entendo. Mas nesse caso, competitividade. Nesse caso, dentro das regras, não importa com qual parte do seu corpo você põe a bola para dentro. O importante é a bola para dentro. Até porque gol... A não ser com a mão, né? Daí. Exatamente. Porque gol é gol. Né? Todos valem um ponto. O famoso não existe gol feio, né, Emerson? Não existe gol feio. E não existe gol na hora certa. É um tabu aí que tem nesse esporte aí que eu falo O esporte é complicado. Você tá no esporte, você sabe, é muito competitivo, muito bom. Mas, como eu disse, esse é o meu vício. É o meu vício. E vive me arrebentando. Para você ter uma ideia, quando eu vou para a competição oficial, 20 dias, 25 dias antes da competição, eu nem chego perto do futebol, porque não posso correr nenhum risco. Futebol é assim, nossa, arrebenta com a gente e quebra qualquer treinamento. E qual time que todos vocês torcem? Já falando de futebol? São Paulo. São Paulo? Não torce? Eu não tenho essa conexão com o futebol. Legal. Nunca Mas nada? O que você gosta do esporte? Tem algum ídolo no esporte? Não, eu não tenho ídolo. Colorado? Não, esporte, alguma parte. Sopraram o bastidor ali, hein? Colorado? D'Alessandro. Ela é Colorado e Grêmio, né? Não tem. Não tem. Ayrton Senna, né? Ayrton Senna de todos aí nós, a gente né? elevou o nível da conversa. A gente levou. Tá falando de futebol, ele levou viúva. Viúva da Ayrton Senna. Eu joguei muito tempo e gosto muito do golfe. Golfe, olha que da. É um jogo que a gente joga sozinho, né? Pretendo. Eu também pretendo entrar, cara. Então a gente vai junto. Vamos nessa, Bem, ganhei os torneiozinhos, tem uma série de Ainda troféuzinhos em casa. Sério? Oh. Olha lá, Emerson, já temos o nosso professor aí. Vamos marcar. Você pretende vir para cá, ficar por aqui? Como é que tá a sua vida? Eu estou em Águas de Lindóia. Tá pertinho. Próximo daqui. Próximo, pô. Vamos marcar. Só que eu não sei onde que se joga aí. Então, mas vamos descobrir. E vamos marcar. Marco, eu tô com você independente de onde. Entendeu? Vamos marcar? Eu quero aprender o golfe. Quero aprender o golfe. Aprender tudo que a gente puder, né? Bom demais. Lógico. Agora eu quero... Não é difícil. Hã? Balde de bola no parque aqui. Pra bater aqui. Aqui, nessa... Aí perto? Ótimo. Vamos marcar então. Que legal. Matheus sabe tudo, meu filho. Ele tá aqui. O Matheus é nosso... Soubesse disso, teria trazido os tacos. Não faltará oportunidades, meu querido Marco. Tudo tem hora certa. Agora é hora de alguma coisa e na hora certa a gente vai estar com isso. Eu queria falar uma coisa do João. Fale. O João é bom no videogame. Pensa num cara bom no digital. Não, é bom. Só que... a qualidade dele, né? É o coração. Tamo junto, Emerson. Esse cara é grande de coração, muito mais do que de videogame. Ele é fera. Mas valeu. É assim, bom demais. Aí, que legal. O cara tem muita coisa boa. É jovem, mas é assim, um jovem com falando nisso, se quiser me chamar pra X1, tô aí, né? Videogame vai ter, pode se preparar. Aí já se convidou. Vai treinando, viu, Lourenço? Vai treinando. Vai ficar feio, Lourenço, se você não treinar. Foi uma solicitação pra participar ou... Foi uma intimação. Não, X1 é... Ou desafio. É exato. X1 é isso, é chamar pro embate. Então, falei, vai ter que treinar, hein? Eu acho que... Mas é isso, é um jeito de crescer, não, mas vamos promover, vamos promover. Não deve nem saber o que é botão esquerdo e direito. Então... ele tá falando com você, mas na verdade o desafio é pra mim. Ele tá falando pra mim, né? Porque não sabe nem o que é botão direito e esquerdo. Ele tá confundido. Eu acho que você confundiu. O João é ele e o Emerson sou eu. Você tá parando. Mas obrigado as palavras, hein, Emerson? Mas valeu é verdade. mesmo, Isso é de verdade. Coração isso é de verdade. Mesmo. Eu sei disso. Não tem assunto que não seja de verdade. Outra coisa, garotão, aproveita. Coração, na frente. Quer dizer, na frente de Deus e depois seu coração. Não tem outro jeito de fazer alguma coisa que faça sentido. Sim. Entendeu? Tem que fazer sentido pra você. Tem que ter amor no que faz.
É isso que faz a gente chegar onde a gente quer, ou melhor, chegar onde a gente quer é muito pouco. A gente não tem conhecimento suficiente para saber onde a gente quer chegar. Por isso que a gente precisa experienciar, ter experiências novas, viajar, conhecer lugares novos, para conhecer novas coisas, para a gente saber o que pode vir. Porque o que há de vir não é nada. Porque o nosso conhecimento é limitadíssimo. É limitado à nossa região, à nossa liberdade financeira, à nossa liberdade física. Então, tem muitas coisas que cercionam o nosso conhecimento. Não, e outra, o que eu acho assim, o Destravar ele é tão lindo que nem, por exemplo, antes dele ir pra vela, o Marco Antônio, antes de velejar, ele não sabia que ele tinha capacidade até velejar. Então, você não sabe que você tem a capacidade até fazer. Eu olhava para aquilo, não sabia nada. Exato. Então, E fui para aquilo sem saber nada também, porque eu montei o barco com uma foto. Não fiz aula, não fiz Como nada. é que é essa história, Marco? Como é que é? Né? Como é que é? Vai. Eu comprei o barco, Tá. botei em cima Do do nada. carro. Do Ou nada. seus amigos não? Fui lá, botei... Sozinho? Sozinho. Botei num lago, aí peguei a última capa de uma revista, tinha a fotografia dele montado. Tá vendo? Aí peguei ali e montei. O rapaz que me vendeu me ensinou a fazer um nó. Com um nó faz tudo. Sim, Né? Nesse barco, né? Claro. Você vai fazendo um outro, tem outra história. Né? Aí montei ele lá. Ficou legal. Subi no barco, vento a favor. Mas me disseram que era difícil, que nada. Aí fui. Atravessei o lago, que não era muito extenso, né? Quando chegou lá perto do outro lado, eu me lembrei assim, agora eu tenho que fazer a volta. Aí eu descobri. E aí? Eu descobri que era difícil mesmo. Aí eu subia de um lado, caía do outro, subia, uma canseira. Aí tive que levar ele até onde dava pé, desmontar e ir lá buscar ele do outro lado. E aí sim, tratar de descobrir como é que funcionava isso. Mas isso é Quem faz, né? Então ele foi lá me atirei. e meteu a cara. Me atirei. João, eu percebi uma coisa. João não. Marco. Marco Antônio, eu percebi uma coisa. De algumas coisas que você falou aqui pra gente, me parece que você tem mais facilidade de trabalhar sozinho. Você é muito bom em trabalhar sozinho, você tem cabeça boa, você vai, como você disse, o golfe. O golfe não é que é solitário, mas é quase, depende única e exclusivamente quase que de você, do seu conhecimento e da sua habilidade. O golfe é a gente com a gente mesmo, então, pancada. Você vê que os três esportes que ele citou exatamente, convergiram para essa... o veleiro, até a construção, o tênis... Então, o que acontece? Golfe. Eu queria saber de você se suas experiências são muito mais ligadas a essa questão individual ou se você tem experiência coletiva. Porque me dá a impressão que isso aqui vai ser muito bom para você. Porque aqui você vai estar com um monte de gente te empurrando. E eu sou um desses. Eu quero fazer parte do seu time. E do por seu isso que time. eu tô aqui, Emerson. Que bom. Porque Que bom, eu senti isso. Sozinho é fácil. Isso. Com mais gente é um desafio, né? É isso. Então, que maravilha. Eu tenho minha empresa, são 7 pessoas que Sim. trabalham, então coordeno eles. Sim. É uma equipe, né? Mas é você que toma as decisões. Teve um você momento que eu não tinha essa facilidade, né? Fui adquirindo. E vai adquirir muito mais passou aqui. Um tempinho também, né? Aqui no grupo. Já tá madurinho, né? Aqui vai ser mais rápido. Passou os verões, né? Aqui rápido a gente vai aprender, a gente vai ser uma equipe. E é uma equipe que o produto final são todos os integrantes da equipe. Cada um vai sair melhorado. Esse é o segredo. A gente vai ser uma equipe que não vai criar algo individual. A gente vai criar em cada um ser melhor. A gente vai sair daqui transformado. Para cada um aprender com o outro. E é isso. O Lorenzo, né, com tão pouca idade, vai trazer para a gente os conhecimentos dele. A gente vai absorver, a gente vai aprender muito com ele. Então aqui, claro que idade tem mais experiências, às vezes pode ter em quantidade mais coisas para apresentar. Mas, com pouca idade, pode ter qualidade em alguma coisa. Ele pode ter experiência muito grande. Então, a gente precisa absorver. Independente da experiência, cada um de nós faz acessos, né? Isso. Então, a gente não faz ideia desses acessos. Então, ele, por muito pouca idade, ele pode fazer acesso que a gente não fez ainda, né? Claro. Imagina. Até porque ele já é digital, louco, né? Ele nasceu digital. Eu tenho um exemplo que me chamou bastante atenção quando me foi passado a primeira vez. Por exemplo, a gente pensa que ensina uma criança matemática, né? A gente não aprende matemática, a gente acessa a matemática.
É isso. A matemática está lá. É isso. Aonde? É isso aí. Multiplicação, divisão, soma. A gente acessa aquilo. É isso. Né? Por exemplo, é só um exemplo, né? Não, mas é isso. Claro, é mas isso. eu entendi. Mas que legal, Emerson, que tu deu esse tapa em mim lá na chegada. Não, mas é que Me eu chamou senti. pra... Não, é. Mas é Tu assim, aceita. eu acho que... Você tem facilidade para fazer isso. É. Você faz isso, mas é fazer de Não, coração. então, né? não, fazer de coração. É sincero, né? Mas assim, sentir, né, a necessidade de cada um de nós. Frequência. A gente precisa. É, frequência. Eu descobri que aqui é o seguinte. Cada um de nós... Falando baixinho assim é um segredo, né? segredo, não- Segredo aí, não vai aparecer pra quando ninguém. fala assim, Vai, fala. uma coisa que eu descobri que todos nós aqui, apesar do objetivo principal, o nosso foco é diferente. Eu vim em busca de uma coisa, você de outra, Claro. cada um de uma coisa. Mas olha que interessante. O resultado final pode estar em posições diferentes para a gente. Mas a gente está remando na mesma direção. É. Ou seja, todos aqui, cada um com um objetivo, mas o objetivo está na mesma posição. Então a gente vai nadar junto, aproveitar a correnteza a favor, e quando chegar lá na frente, aí cada um chega no seu objetivo. Ou seja, estamos remando para o mesmo lado. Não é o mesmo objetivo final, mas não tem ninguém daqui remando para trás. Jamais. Ou seja, nenhum de nós Jamais. vai chegar ali na frente na mesma posição, no mesmo lugar. Não, a gente vai chegar muito melhor e todos nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Com certeza. E eu senti isso aqui. Estou sentindo isso aqui. E é isso o foco. É quando você Pro meu fala, lado. né? Aqui é um ambiente seguro. Que essas palavras Foi o que eu falei. São muito boas. Mas eu percebi quando você falou lá, o senhor lá que falou, né? eu senti que ele vou estava... abrir meu assunto aqui, né? É. Aí quando... aqui é um É ambiente isso. seguro. Legal pro Enzo poder Isso, ver isso. é isso. Aí, Enzo, nós vamos chutar a bola nesse gol e te vira. É isso aí. Vamos E eu mudar gosto... as Ó, perspectivas do menino, e eu hein, gosto de Marco? fazer gol, viu? Puta, meu gosto. Gosto. Pode tentar. Ô, toca aí. Não, essa tem que tocar. Eu gosto disso. É disso que nós estamos falando. É disso, é de acreditar em si, de ir pra cima e é isso. É lógico. É sobre isso. Com Não certeza, faz com sentido ser certeza. diferente. Como eu gostaria de ter o conhecimento. Eu não queria voltar meus 12 anos. Minha vida é muito boa demais, muito tenho próxima. Eu sou muito vontade nenhuma pleno. de voltar, nada. Mas Tudo que eu como fiz eu foi muito gostaria de ter oportunidade que ele está tendo com essa idade. Sim, é só. Porque o conhecimento, se eu tivesse ampliado esses leques lá atrás, meu Deus do céu, eu não sei. Talvez não era a hora e talvez Emerson, minha história poderia ser Emerson, diferente, mas eu acho digo, que tem que aproveitar. o ponto né? assim, correto a se pensar é que cada um tem uma história e Isso. viver é desenhar sem borracha, cara. Então, o que isso você aí. escreveu, tá escrito. É cara. isso aí. Não, Então, eu acho assim... não, eu entendo a linha de raciocínio. é para que ele entenda que é muito importante sim, é uma mensagem o que ele mais tem. para ele do Mais que para você ele e próprio. para o jovem. Exato, Sim, sim. exatamente. A exato. gente sabe, né, que a física quântica ela atua. Então nós temos um banco de dados. Sim. Claro, pô. Se a gente ocupar esse banco de dados, nós que isso. a gente já está mais madurinho. Vixe. Nós O aproveitamento é muito maior. Podemos dar É. um salto espetacular. É, né? e Com certeza. podemos. Pô, E eu estou sentindo aqui Como muito Podemos não, isso. vamos. Exatamente. Não, podemos não, vamos. completamente viável. É. Ele é... E é muito legal, porque são experiências, né? Você vê aqui, a gente tem... Já, Mas- é que nem colecionar álbum de figurinha da Copa do Mundo, né? Isso aqui é trocar figurinha, cara. No Exatamente. final, todo mundo quer preencher o álbum. Boa. Boa mas é colocação. legal. É isso. E é por aí. E é isso que faz sentido. Ô, falando nisso, eu completei 4 álbuns da Copa. 4 álbuns? Iguais? Iguais. Tá, então responde pra Então, mim, aproveitando o gancho. depois Quando eu você tenho preencheu o depois- primeiro, qual foi o sentimento? Legal. E Da quando hora. foi o segundo? Não é mesmo. Foi mais ou menos? Não, menos. Tá, e o terceiro? Foi não. E o quarto? O Zero. quarto foi porque sobrou figurinha e eu fui trocando. Tá, e o quinto? Por que você não preencheu? Porque não acabou a Copa. Que legal. Olha só que interessante. Você vê que interessante, ó. Isso é uma coisa, experiência na vida, né? Então ele acabou de dar uma lição aqui pra gente, que quando a gente alcança um objetivo, a gente já chegou ao máximo. A gente já chegou no máximo que a gente pode ter de dopamina, de prazer com essa padrões são alcance. atualizados, cara. E depois o que a gente precisa fazer? Não vá pro segundo álbum. Terminou o primeiro? Passa para uma outra experiência. Lógico. Porque ele fez, foi bom, e ele experimentou
E foi uma experiência que para ele serviu, mas você viu, não teve. O segundo não teve o mesmo do primeiro. Então é assim, passe para uma nova experiência. É disso que se trata. Concluiu aquilo, acabou. Próxima etapa, próximo desafio, próxima luta. E vamos embora. O segundo Bom. copo de Nescau já não é mais tão bom que ele foi o primeiro. Exatamente, exatamente. O primeiro pedaço de pizza é diferente do oitavo, né, Marcão? Então é por O aí. oitavo já tem que ir empurrando, né, Marcão? Muito bom, né, gente? Legal. Rapaz, obrigado pela Emerson. oportunidade. Não, esse aqui é a primeira vez, então a gente vai ir para as considerações, né? Mas muito especial, muito honrado de estar aqui com você, Lourenço. 12 anos, já, olha só. Escola, como é que tá? Nós não falamos de escola? Tá, mas que ano? 7º. Tá na sequência certinha, para a idade? Tô. É isso? Legal, ó. Estudando, esportista, gosta de várias atividades e pratica, não é só gostar, ele pratica. Tem meta para o futuro, gosta de game como todo jovem, e é isso, está no caminho certo. E eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais aqui, falasse para a gente um pouquinho do que você achou, de como você está, o momento da vida, o que você quiser. O microfone está aí para você. Gostei bastante da experiência, queria agradecer o Marco Antônio, o João, o Emerson. muito nome pra lembrar, desculpa aí. Queria agradecer vocês por toda a atenção e realmente gostei de estar aqui com vocês e espero encontrar vocês mais vezes. Que bom, é isso aí, muito bom. Agora, Marco Antônio, é contigo. A gente saiu do caçulinha da turma e vamos pro nosso ancião. Apesar que eu tô chegando ali em você, né? Estamos perto ali. Aí, ó, briga Lourenço, boa. Se você pensa em ter, por exemplo, 3 filhos, só tem 3 nomes aqui, se for menino, né? Isso. Tem 3 inspirações aqui. É brincadeira. Muito obrigado, João, Emerson, Lourenço, pela essa oportunidade. Muito bacana mesmo. Show de bola. E é isso aí, vamos em frente. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Marcou, primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos. Com Primeiro certeza. de muitos, né? Isso aí. João, é contigo, João. Olha, a consideração que eu tenho que falar é muito obrigado Junto. pelo carinho de sempre e agradecer, né, esse papo maravilhoso, como eu disse, troca de figurinhas, sempre válido. Parabéns pela iniciativa do podcast. Já vi que você está dominando a maestria do podcast. Nada, estamos aprendendo, meu irmão. Simplesmente uma conversa, né? Então, a consideração final é que todo mundo aqui tem para somar, independente das suas áreas de atuação, da idade que tem. E é um eterno trocar de figurinhas, né? E todo mundo em prol de completar o álbum. Então, que a gente puder auxiliar aí, tamo na luta. João, garoto de coração imenso. Eu Amém. falo do João, do coração dele, porque a gente se conheceu um pouquinho mais. Sabia que o João aqui, a gente conheceu na época que a gente andava de van. Olha o corte! Repita! Depois nós nos conhecemos, né, nós nos conhecemos desde a época que nós andávamos de van. Você acredita? Você acredita? Desde que, né? Lá no começo, né? Lá no começo Nossa, a gente andava de pegava a van. van e pra lá, né? Qual o percurso? Do método IP até o lugar que tinha que fazer o pagamento. Que era a van do próprio sistema, né? Que era por lá o único meio de comunicação. E foi lá que nós nos encontramos. Ei, Marco. Sentamos no banco ao lado. É uma brincadeira nossa. Todo aqui o pessoal que tá brincando falou assim: eu a gente conhece desde a época que a gente andava de van. Já pensa o quê? Nossa, lá do começo, da história de cada um. Né? Isso faz 15 dias. Antes 15 dias. Antes do transbordo. Antes do transbordo. Aí Mas muito foi bom. ver 15 dias atrás. Então, assim, quando eu bati o olho nele, falei: esse garoto tem muita coisa. E tem mesmo. É um garoto novo, mas que tem uma história bonita. Preza a família em primeiro lugar, que é o meu caso também. Para mim, família é Por isso que fundamental a em conexão tudo. foi mútua. porque Exatamente. O princípio bateu e... Ele tem uma ligação muito forte com a família. Inclusive, ele é a Trindade, né? Ele é 3 e eu sou 3 vezes 3 por... Graças a Deus. Amém. É uma brincadeira que a gente fez e que, capaz, como o universo conspira a favor de coisas boas. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Então, assim, eu estou à disposição de verdade, eu estou aqui integralmente para ajudar no que for preciso. Se alguma das minhas experiências servir para qualquer um de vocês, eu estou aqui 24 horas, de verdade. Vão ter todos os meus contatos. Se precisar de mim, pode ligar à noite, pode ligar de dia, aqui. O que eu estiver fazendo, eu paro para a gente bater papo, para a gente trocar. Estou aqui à disposição de verdade, de coração, porque é sobre isso. É sobre isso. É sobre a gente se ajudar, é sobre a gente se
cada um trazer o que tem de bom e a gente absorver. É aquilo que eu te falei no começo, Lorenzo. É sobre a gente buscar em várias fontes. A gente não precisa de uma fonte única. A gente precisa buscar em várias fontes para trazer a nossa essência para isso. E aí o nosso ser vai ser muito superior em todos os sentidos. E depois, a questão que alguns vêm buscar aqui, que é a questão do sucesso, às vezes sucesso financeiro ou alguma coisa, é só o fruto de tudo isso. Não tem como uma pessoa evoluir como ser humano, evoluir em várias áreas, principalmente da família, da saúde, dos negócios, e não ser próspero. A prosperidade não tem a ver com parte financeira, mas a parte financeira está embutida na prosperidade. Porque quando você é próspero, não tem como. É impossível, não tem caminho. Dando que se recebe, né? Exatamente. Então é isso, meu amigo. É isso, meu Grande querido. abraço. Tamo Cumprimento junto. o quadro por aqui, ó. Valeu. Valeu, Tamo velho. junto. Bom demais. Obrigado, João. Prazer te Obrigado, conhecer. prazer foi meu. Mas agora daqui pra frente, E é a gente isso. tá aqui. Só De aí. onde, ele vai Matheus? mandar, ele vai mandar esse vídeo. Ô, Matheus, já todo- encerrou? Todo. Já encerrou ou não? Não? Não, é só isso aqui mesmo, ó. Tem que fazer o encerramento, Emerson. É verdade, vem Mas cá. já vai no canal? Próximo, Não, no canal? Isso aí. Vamos encerrar no canal com você. Mentorcast. Mentorcast. Você aí do Mentorcast, aí Vem cá, curtiu o vem cá. episódio? Vem cá, Marco. Chega aí. Ah, vamos fazer um negócio isso aí, assim. bem Pena, feito, meu isso aí. louco. Aí. Aí. Ó, estamos Aí, aqui. Aí, encerramento assim, ó. Vamos encerrando mais um Mentorcast hoje aí, né, Emerson? Essa turma da pesada, cara. Então é isso. Estamos aqui encerrando mais um Mentorcast com essa isso. turma aqui da pesada. Bom Fique com demais. Deus e até mais, hein? Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu. Valeu.